por que que a gente necessita tanto de histórias? Por que que a gente precisa dessas histórias? Por que que desde o pessoal em volta de uma fogueira se contavam histórias? Por que que a gente é viciado no storytelling, na história? Jurandir. A base do relacionamento humano é através de história. A gente gosta tanto de história que a gente inventa a famosa fofoca para tornar a vida um pouco mais interessante. Né? À toa que página de fofoca faz muito sucesso. Porque a comunicação, desde da origem do ser humano, ela sentar em volta da fogueira e aquele contava a melhor história, ele se destacava e não necessariamente essa história refletia a realidade. Totalmente a realidade. Totalmente né? a realidade. Mas quando você conta uma história, você fixa muito melhor uma informação. E as histórias originais, que são os mitos, as lendas, elas não apenas comunicam informação, mas elas comunicam, refletem o que as pessoas pensavam do ponto de vista cultural, refletem a visão religiosa das pessoas, a filosofia das pessoas, naquilo que elas acreditavam e aquilo que elas ansiavam também. Então, as histórias, elas eram importantes por isso, elas continuam importantes por outros motivos. Elas podem ajudar a gente a entender a realidade ou também servir como escapismo da realidade. Então, vou ter histórias despretensiosas, que vão ser só para servir de escapismo, vou aqui me divertir. Tem histórias que a gente vê várias camadas que claramente são pensadas, intencionadas para aprofundar nossa reflexão, nosso entendimento sobre o que é ser humano. Então, Tem histórias, por exemplo, contos de fadas são para época, para falar, cuidado, não vai na floresta, porque é perigoso. Tem uma bruxa, tem um lobo, não sei o quê. Tem uma coisa muito específica. Tem lições. É interessante que teve um caso nos Estados Unidos, há alguns anos atrás, que eles estavam pensando como que eles fariam para armazenar lixo nuclear, lixo de resíduos nucleares, por tempo suficiente, porque esse resíduo vai continuar nuclear, vai continuar tóxico por centenas de milhares de anos. Como que você faz para aquele lugar onde você guardou nunca ser escavado? E daí vamos colocar uma plaquinha de... tweet antigo que ninguém quer que você... Não pode. Aí o que faz? Coloca uma plaquinha lá dizendo perigo, mas e se a linguagem mudar no futuro e não for mais a língua inglesa que estiver sendo falada? Então, eles descobriram que a melhor forma de mostrar para as futuras gerações de que aquele é um lugar perigoso era fazer uma mistura de símbolos e de histórias. Criar histórias que dissessem que ali naquele lugar uma coisa muito horrenda aconteceu. Que, portanto, a gente deveria tomar cuidado ao se aproximar daquele lugar. Porque eles entenderam que as histórias, elas duram muito tempo. Por muito tempo, as pessoas ficaram com medo das catacumbas no Egito. Tem maldições, pode acontecer alguma coisa. Até que teve um corajoso que começou a entrar lá e viu que não tinha nada. Brendan Fraser. O Brendan Fraser, mais especificamente. Com Rachel Weisz. Se não fosse ele, a gente estaria até hoje sem saber quem eram as múmias. Imhotep lá, doidão. Então, as histórias, elas conseguem comunicar por muito mais tempo do que uma listinha de regras. Elas fixam na memória e a gente carrega pro resto da vida. E a vida humana é uma história, né? Você nasce, você tem os desafios que você vai enfrentar na sua vida, você tem as pessoas que você ama. O ser humano, ele não é parado num momento específico, ele não é como um livro que está imortalizado aqui, escrito, ou como uma máquina. Ele tem uma consciência da sua jornada de vida. E essa consciência de jornada de vida quando você vê uma outra vida... Platão fala um negócio muito interessante. Ele fala, olha, o mito é como se fosse um movimento da alma de uma pessoa expresso para você. Então o cara passou aquele movimento na alma dele e ele escreveu. E o mito convida você a fazer o mesmo movimento. Então, por exemplo, lembrar das coisas que aconteceram na sua infância, lembrar das dificuldades que você passou, dos mestres que você teve, dos desafios que você enfrentou. E aquilo te ajuda a entender as situações da sua própria vida e as possibilidades que vão acontecer na sua vida. E é engraçado que não necessariamente essas histórias refletem o teu bairro, a tua vila, né? Não, às vezes são histórias... E não precisam. De ficção científica e fala com precisa. você... Porque, de uma verdade, maneira... até a beleza das histórias é a universalidade delas, né? Falam, né, que quanto mais íntimo, né, é mais universal, não tem uma coisa assim? Quanto mais íntima a história, mais universal ela é. Quanto mais específica ela se torna, mais universal ela se torna também. Por isso que eu acho que às vezes, principalmente autores novos de fantasia, ficção, que seja ficção fantástica, eles ficam muitas vezes atrás de uma fórmula mágica. E quando eu vou conversar, eu falo assim, cara, coloca uma coisa sua aqui. Coloca uma experiência sua, algo que você superou, um problema que você deu a volta e tal. Mas ninguém vai se identificar com uma parada que aconteceu comigo, foi pelo contrário. É aí que você vai encontrar, porque você não é... Claro, nós somos únicos em particularidade, mas existem fórmulas que você passou que trocentas mil pessoas passaram. Então coloca um negócio que aconteceu com você,
que alguém irá se identificar, né? Tem um tema forte aqui de nostalgia também nas histórias, porque nostalgia, o significado próprio é voltar para casa. O ser humano anseia voltar para casa o tempo todo. Então, até lá em casa nós temos esse rito, né, de contar histórias para as crianças à noite, juntar as crianças e contar. Tem 2 livros muito bons, aliás, do William Bennett, que é o livro das virtudes para crianças e o livro dos heróis para crianças, que é muito legal. Resumo de grandes histórias compilados. E os meninos amam, assim, eles ficam, eu quero ouvir a história do Minotauro, eu quero ouvir a história do Davi e Golias, eu quero ouvir a história da menina que é cega e surda e começou a conseguir ler, né, em braille e tal, da Helen Keller. Então essas histórias, você tem aquele sentido de voltei para casa, tô no meu lar quando você volta para isso. Por quê? Aconchegante. O próprio Odisseia, a história do Odisseia, você voltar para casa. Sim. A história inteira é sobre isso. O que voltar para casa? É que você vai enfrentar desafios, esses desafios vão ser difíceis, você vai sofrer com eles, a vida é assim. No entanto, você tem um fim da história, você tem uma resolução, né? O Chesterton falava que os contos de fada, eles não são para falar para as crianças que dragões existem, porque isso elas descobrem rapidamente. Eles são para dizer que os dragões podem ser derrotados, ou seja, que pode ter uma resolução para os conflitos que você enfrenta na vida, que às vezes você desespera, você encontra as dificuldades da vida e fala, cara, eu não tenho ferramentas para desde o medo do escuro até tomar um fora da garota. Tomar um fora da garota, dificuldade financeira, dificuldades políticas, sociais do mundo, a violência que está na rua, você olha todas essas coisas e você enxerga, sei lá, os filmes do Batman estão falando sobre violência nas ruas, então é um problema muito imediato. As obras do Shakespeare, eu falo de Shakespeare agora mesmo. Tá falando sobre traição, tá falando sobre vingança. Sobre vingança. E aí você encontra, no final das contas, um caminho de redenção, a possibilidade de uma redenção, até aprender com esses erros para não vivê-los, né? E existe também uma seleção natural de histórias, se a gente for ver, né? Eu imagino que tem várias versões da mesma história e uma acaba pegando de jeito e é passado de geração para geração, principalmente quando a gente não tinha escrita antigamente. Sim. Imagina quantas histórias eram contadas de formas diferentes e a que chega até a gente... O Jorge Lucas fez isso com a própria... Pegou Duna daqui, pegou outra ali, pegou... Não, e o próprio Star Wars ele refaz. Uma hora o Han Solo atira primeiro, daqui a pouco o Han Solo não atira, daqui a pouco tem um Jabba, não tem... O cara retroativamente deixou de atirar, né? Exatamente, cara. Pior coisa... O cara apagou o documento do negócio. Dele mesmo. Mas você ia falar alguma coisa, Afonso? Não, eu lembrei antes, quando ele estava falando que... Quando você falou do princípio, né, das histórias ali ao redor da fogueira, das pinturas da caverna, eu acho que ali você tem esse exemplo do... O que é melhor para eu ensinar o meu filho jovem que ele é capaz de caçar um mamute como o pai dele caça? É eu dizer que você vai conseguir fazer um coach das cavernas, né? Pablo Marçal das cavernas. Ou você contar a história do seu avô quando ele derrotou o grande tigre Dentes de Sabre, e durante aquela luta que durou 3 dias, aí você exagera, aí você faz... Preparou. E aí as crianças ficam, uau! E ele vai, é o que ele falou aqui, é a inspiração, né? A história, ela traz uma inspiração para que a pessoa aprenda a partir daquele exemplo. E tem uma coisa que você falou, Vilela, sobre algumas histórias permanecem, outras não. Essas que ficam a gente chama de clássicos, porque conseguem passar pela prova do tempo. Tem uma coisa muito importante nas histórias, é que elas têm a capacidade de ensinar a gente através do exemplo. Dizem que o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros, o inteligente aprende com os próprios erros e o burro é o que nunca aprende. As histórias, elas servem para a gente ver como outras pessoas viveram a vida, quais foram as consequências das suas ações. Eu acho isso muito legal, porque até mesmo quando você vai para as religiões, todas as religiões elas são baseadas em histórias. Não são baseadas no conjunto de regras. O cristianismo tem o conjunto de regras, mas daí logo em seguida mostra, aqui estão as pessoas que viveram essas regras, os santos. Acertando, errando, vê como é que funcionou para elas, aprenda com elas. E essas histórias se tornam tão fortes que a gente repete-as, a gente fica repetindo-as. A gente vai na igreja para ouvir outra pessoa contando a mesma história que Jesus já contou. Jesus contou uma história lá, a gente vai na igreja para ouvir alguém recontando a mesma história, dando uma outra perspectiva. Tamanho o poder que ela tem de impactar ainda hoje e ensinar lições. Porque a gente consegue ir extraindo quase sem limite lições de histórias que são clássicas. Né? Pode ser um exemplo. Achar que o mito é a mentira, né? Mas existe uma diferença muito grande entre eu contar uma história que é simbólica e contar uma mentira.
Se eu conto pra você, sei lá, a história da roupa do imperador. Tá. A história da roupa do imperador, ela envolve o problema da vaidade, o problema do engano. Porque todo mundo vira e fala, não, o imperador tá com roupas. E as pessoas olham e falam, cara, ele não tá com roupas. A necessidade da coragem para você poder afirmar uma verdade quando o sistema político, social tá contra. Então, não é que necessariamente, literalmente aconteceu daquela maneira aquilo. No entanto, o que está simbolizado naquela história é absolutamente real. Isso é muito diferente de contar uma história falsa. Na verdade, eu trouxe esse copo aqui e eu não trouxe. Não é a mesma coisa. Então as pessoas não podem confundir mito com mentira. O mito simplesmente ele é simbólico, ele é alegórico. O fato de uma coisa ser alegórica não quer dizer que ela é falsa, né? E é isso que dá a importância da ficção. Que algumas pessoas elas gostam de ler, mas leem só não ficção e já conheci várias pessoas com preconceito com relação à ficção. História de mentirinha. Cara, tem tanta coisa que você pode aprender de história de mentirinha. Eu gosto de uma citação do C.S. Lewis que ele fala o seguinte, que ele gosta de enxergar pelos olhos de outro. Ele fala, eu queria poder enxergar até mesmo através dos olhos de um cachorro para poder entender como que ele vê o mundo. Ele fala, os meus olhos não são suficientes para mim. Quero enxergar através dos olhos de muitos. É que uma vida é muito pouco, né? Muito pouco. Então, quando você lê, quando você se expõe à literatura, à ficção, você vê como outras pessoas, mesmo em mundos imaginários... de outras épocas. De outras épocas ou de outros planetas, vivem, só que realidades que perpassam planetas, épocas, não importa, porque são realidades humanas. Porque foi um ser humano que escreveu, ele vai refletir angústias humanas normais. A cena do replicante, do Blade Runner, quando ele fala... Eu tô morrendo e tudo que eu vivi vai ser perdido e não sei o quê. É aquela sensação. Cada livro que a gente lê, cada história é meio um grito daquela pessoa falando, eu tive aqui, eu vivi isso e eu quero passar pra vocês a minha experiência. É um grito de... O cara sabe que ele é breve, entendeu? Fora que andar nas ruas de São Paulo é viver no Blade Runner. Eu tô vendo Blade Runner todo dia, assim, eu abro a janela e falo, meio que o Blade Runner tá rolando, isso, né? Se tinha uma chuva contínua, né? Só faltam... Eu lembrei também do Mark Twain, né? Que citava... Que falava que a ficção tem que fazer mais sentido do que a realidade, para você acreditar. Então, isso que a gente falou, você tem O Senhor dos Anéis, você tem Star Wars, Duna, que seja. O herói, a heroína, eles podem estar num planeta quase que alienígena completo, Avatar. Né? O cara tá no outro planeta. São azuis, enormes. Os Thunder Smurfs lá, nadando agora. Cheio de esteroide. Uma conexão USB lá com o animal. Mas qual é o grande fio que segura você vendo aquela obra biruta? É o pai querendo proteger a família. É a mãe querendo proteger os filhos. Então, assim, os elementos, eles têm que ser, numa boa ficção, próximos de algo que você, enquanto telespectador ou leitor, consiga se identificar. Ele pode ser um monstro, pode ser um super-herói invencível, super-homem. É o grande problema dos filmes do super-homem muitas vezes, dos quadrinhos, que seja, como é que eu vou fazer um semideus? É uma coisa que a galera vai gostar. Meu irmão, bota que ele tem medo de não conseguir salvar todo mundo. Imagina, é o que o pai... teria. Imagina se os seus... 4 filhos, você falou que tem? 4 filhos estão escorregando. Vou botar uma coisa leve pra não ficar horroroso. Você não vai conseguir segurar todo mundo. Não, mas é muito comum eu ir no parque com os 4. Você não consegue olhar os 4 ao mesmo exatamente. tempo. Ele é o super-homem no filme do Bryan Singer, que começa a cidade começa a quebrar toda, o vazamento de gás, é a tsunami, é o meteoro, é o prédio vai cair. É ele com os filhos no parquinho. Um tá no trepa-tepa, ele corre a rota, vai comer areia, aquele ali pisou um besouro. Caraca, eu não vou conseguir salvar todo mundo. Então você não precisa ser falado, o pior é isso. O melhor é isso, é que não precisa ser explicado no filme que aquilo se aplica a você. Não. Você automaticamente já vê nos seus problemas mundanos essas coisas de super-heróis, de deuses, de semideuses.